9h35, repórter CBN, você acompanhou aqui nesta quinta-feira a edição das 9h30. Nosso contato agora, nesse momento, nosso primeiro convidado nesta quinta-feira é Edson Pinto, diretor executivo da Foresp, que é a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. A gente vem acompanhando, a CBN vem informando o temporal que caiu na última sexta-feira em várias cidades, várias regiões do estado, com prejuízos a muita gente, mas também, principalmente, para comerciantes e empreendedores. E a gente vai falar a respeito desta questão com o diretor Edson Pinto da Foresp. Edson, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Edson. O prazer é todo meu estar com você e com a audiência qualificada da CBN Vale. Fico muito agradecido pela atenção, né? A gente fala aqui, a gente vem acompanhando desastres naturais, a chuva ninguém aguardava, ventos, rajadas acima de 100 km por hora. Logicamente tudo isso, né? A natureza, ela traz para todos nós, mas a gente precisava, os nossos gestores precisavam prevenir um pouco mais a situação e dar uma garantia melhor para todos nós de segurança, não, Edson? É verdade. Nós já tivemos outros problemas climáticos no passado, mas nada com essa gravidade de praticamente 5, 6 dias sem energia. Nós representamos em todo o estado de São Paulo cerca de 250 mil empresas, somos 24 sindicatos empresariais, filiados à nossa federação, a Foresp, e aí na região da CBN Vale, nós temos aí os senhores São José dos Campos, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares de São José dos Campos. Quero aproveitar, mandar um abraço para o meu amigo Júnior, é o presidente do sindicato local, e nós estamos acompanhando com muita preocupação esse estrago que teve maior impacto na capital e região metropolitana. É uma situação, né, de prejuízo. A gente sabe que tem aquelas questões individuais, particulares, na residência. Bom, o pior de tudo, né, foram aquelas famílias, né, que perderam, né, parentes, né, porque nós tivemos aí 8 vítimas fatais em razão, né, destes desastres naturais ocorridos na sexta-feira. Mas tem a questão que é justamente para a gente conversar aqui na CBN, né, os prejuízos que foram provocados, ressarcimento. Né? Eu sou dono de um estabelecimento, faltou energia, perdi toda aquela mercadoria que eu tinha estocada no freezer. Eu sou dono de um bar, de um restaurante, não pude trabalhar, abrir as portas, não tive rendimento neste período, tive prejuízo. E agora, como é que eu faço? Como é que a gente pode resolver esta questão e dar uma luz para estas pessoas que sofreram e ainda estão tendo prejuízo com esta questão, Edson? Eu gostaria primeiramente de, em nome dos 24 sindicatos empresariais que nós representamos, me solidarizar com os familiares das vítimas e com as pessoas que ainda estão com problemas de moradia, né? Como eu havia dito, nós representamos 250 mil empresas, né, entre empresas de meios de hospedagem e alimentação fora do lar em todo o estado. Cerca de 11% delas, ou quase 14 mil empresas, tiveram impacto leve e moderado, né? E a nossa federação apurou que esses 6 dias de prejuízos causaram danos da ordem de cerca de 500 milhões de reais. E aí nós estamos computando, no caso das empresas de alimentação fora do lar, que são bares, restaurantes e similares, aqueles alimentos que foram perdidos por falta de refrigeração e tiveram como destino o lixo, né? Equipamentos que com a volta da energia elétrica teve sobrecarga e foram danificados, e também o lucro cessante, né? Ou seja, aquele capital que deixou de entrar na empresa por ela estar fechada sem poder atender os consumidores. No caso da hotelaria, também o lucro cessante, mas muita gente não sabe. No caso da hotelaria, a diária do hotel é o produto mais perecível que existe, porque se ele não for vendido naquelas 24 horas, ela se perde e não recupera nunca mais. Então, as diárias que foram canceladas, ou que foram deixadas, as viagens que não foram feitas para a capital e região metropolitana nesse período, se perderam. Então, o prejuízo foi muito grande.
É um prejuízo que, para alguns, né, eu diria que é incalculável, né, porque a gente sabe essa questão de alimentação que foi estragada, de bebidas, maquinário, como você mesmo disse, né, o lucro cessante que deixou de entrar dinheiro. E agora, é uma decisão pessoal, individual, ou vocês aí da federação pensam em alguma representação coletiva junto às administrações municipais, estaduais, às concessionárias de energia elétrica? Como é que você vem trabalhando no sentido de auxiliar ainda mais na recuperação dos prejuízos, Edson? São decisões individuais. Como você sabe, o nosso setor de hospedagem e alimentação fora do lar, nós não somos do comércio, né? Nós somos do turismo. Então, todos os nossos produtos, eles são perecíveis, né? Como eu disse, as diárias e os alimentos, né? E agravou ainda mais a situação, porque nós estávamos num final de semana prolongado por conta do feriado de finados, né? E também a Fórmula 1, que estava acontecendo na capital de São Paulo. A Fórmula 1, ao lado do Carnaval, são os dois eventos que mais recebem visitantes na nossa região. Então, os estoques estavam cheios, a expectativa de lucro era grande, mas o que se verificou, no fim, foi um grande prejuízo. Nesse sentido, nosso departamento jurídico fez uma análise do caso e, infelizmente, não cabe uma ação coletiva por parte da federação ou dos sindicatos, que em alguns casos nós podemos fazê-lo, porque como nós não somos uma associação, né, nós somos entidades sindicais, nós somos substitutos processuais de todas as empresas. Então, nós temos a prerrogativa de ingressar com ações coletivas em nome de toda a categoria econômica. Mas, nesse caso, infelizmente, não é possível, porque os danos e os prejuízos devem ser apurados individualmente, empresa por empresa. Nesse sentido, nós estamos orientando todos os nossos associados a, primeiramente, fazer a solicitação administrativa junto à concessionária do serviço público. Então, reunir o maior número de provas possível, fotografias, filmes, notas fiscais, uma média do que foi faturado no ano passado, nesse mesmo período, e o que se deixou de faturar esse ano, e fazer a solicitação junto à concessionária, junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, aqui no estado de São Paulo, o PROCON São Paulo, e no âmbito federal, o consumidor.gov.br, órgão do Ministério da Justiça. Feito esse pedido, a gente entende que vai haver recusa da concessionária na maioria dos casos. E aí sim, a empresa está habilitada para procurar os nossos sindicatos, aí no caso do Vale, é o Senhores São José dos Campos, né? Aqui em São Paulo são os outros sindicatos que foram afetados, são cerca de 4 a 5 sindicatos que vão diluir no recebimento dessas denúncias. Então nós vamos receber essas empresas com as denúncias aptas, é preciso ter meio de prova, né? E nós vamos ingressar em juízo fazendo a defesa dessas empresas. E as empresas necessitam, algumas delas, né, a gente sabe que diante desta dificuldade, algumas delas passam também por uma outra questão muito séria, não tem aquela estrutura necessária, um departamento jurídico, e às vezes é necessário recorrer a um sindicato, a uma federação, como é o caso da Foresp, para que possa ter o apoio necessário, ou então pelo menos saber qual o caminho que deve ser seguido a partir do momento. Se trabalha e se fala muito, né, a respeito da possibilidade de um ressarcimento através do cancelamento de taxas de impostos, ou então o desconto do período em que ficou sem energia elétrica, mas isso é muito pouco, né, porque esses prejuízos, eu falo aqui, eles são incalculáveis, porque você não tem como fazer uma medição daquilo que você deixou de arrecadar. Você pode ter uma base, mas era um feriado prolongado, né? Todos estavam preparados justamente para um atendimento ao público, não, Edson? Perfeitamente. Para agravar a situação, você acompanhou, né, o drama das nossas categorias na questão lá do lockdown, do fechamento das empresas durante a pandemia de Covid-19. Nós perdemos 30% das empresas, quebraram nesse período por não poder trabalhar. E nós somos grandes geradores de emprego com baixo investimento. Nós somos o segundo maior gerador de empregos no estado de São Paulo hoje, né? Então, nós aproveitamos, quero aproveitar a audiência extremamente qualificada do seu programa para solicitar, e nós já encaminhamos ofícios
nesse sentido, tanto para o governo do Estado de São Paulo, como para as prefeituras dos principais municípios atingidos, que possam nos ajudar fazendo o diferimento dos impostos, né? Eminentemente, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é de âmbito estadual, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, de âmbito municipal. Então, não se trata aqui de renúncia fiscal, mas de postergar, de fazer um adiamento do pagamento desses tributos por pelo menos um ano, para que a gente possa, de forma parcelada, honrar esses compromissos. Porque a maior preocupação agora é honrar a folha de pagamento, é não deixar a família dos nossos funcionários desamparada, né? Eu acho que os impostos poderiam ficar para um segundo momento. Então, nós pedimos essa sensibilização do poder público. Bom, você falou aqui no começo da nossa conversa, e eu não estou me lembrando quantos sindicatos, né, a federação tem, né, trabalhando de forma conjunta? São 24 sindicatos empresariais que representam 250 mil empresas em todo o estado de São Paulo. 250 mil empresas em todo o estado de São Paulo. Logicamente, a gente tem acompanhado mais de perto a situação da capital paulista. Teve alguma outra região do estado que também foi afetada de maneira significativa com o temporal da última sexta-feira, ou o caos realmente fica para a capital, Edson? Não, toda a região metropolitana foi afetada. Nós tivemos, inclusive, vítimas fatais também em Osasco, em Guarulhos. Então, toda a região, né, da Grande São Paulo, que nós chamamos de a região metropolitana, toda essa região foi afetada. E aí que nós estimamos são 11% das empresas que nós representamos, são cerca de 14 mil empresas que tiveram algum tipo de prejuízo. Aqui em São José dos Campos, né, você falou do Júnior, se não me engano é Antônio Ferreira Júnior, né, o presidente, né, dos senhores aqui de São José. Eu fico justamente, viu, Edson, na esperança de que o poder público, né, de uma certa forma, lógico, a concessionária tem a sua responsabilidade, mas o poder público também. O entendimento, né, de que todos envolvidos nesta situação possam resolver a questão, né, dos prejuízos que foram provocados, né? O atendimento foi realizado, a energia está sendo restabelecida, mas é necessário que o que aconteceu passe de uma certa forma, não passe de forma despercebida, né? Que a gente tenha o ressarcimento destes prejuízos e que vocês do Foresp possam, de uma certa forma, também ajudar nesse processo, viu, Edson? Muito obrigado pela atenção e nós agradecemos muito o espaço, né, de utilidade pública do seu programa para levar essas informações, essas orientações aos nossos associados. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. A Foresp está sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado ao Edson Pinto, diretor executivo da Foresp. A Foresp, que é a federação, né, de hotéis, restaurantes, bares e similares do estado de São Paulo. O Edson Pinto esteve conosco participando do CBN Vale, primeira edição.